A noiva das sombras. Ele fez um pacto com uma entidade sombria e nunca mais foi o mesmo. Elias se agachou entre os arbustos, com a respiração ofegante, misturando-se ao som do vento que cortava a floresta. À frente, um círculo de figuras encapuzadas se movia em sincronia, suas silhuetas dançando sob a luz bruxuleante das tochas. No centro do circo estava Clara, amarrada a um poste de madeira enegrecida, com os olhos arregalados de terror, refletindo as chamas. Elias sentiu o coração acelerar. Suas mãos tremendo, escondiam o punhal que trouxera consigo. Ele sabia que não poderia enfrentar todos sozinho, mas não poderia simplesmente assistir aquilo sem fazer nada. Quando o líder da seita ergueu uma adaga curva, a lâmina brilhou sob a luz, que começava a emergir por trás das nuvens. Elias pulou de repente de seu esconderijo, gritando o nome de Clara, mas suas palavras foram engolidas pelo vento, que agora uivava como uma criatura viva, e antes que ele pudesse alcançá-la, a adaga desceu, mergulhando no coração de Clara com um som úmido e cortante. O grito de Elias ecoou na clareira, mas ninguém parecia ouvi-lo. A lua cheia surgiu por completo, banhando o local em uma luz prateada e fantasmagórica. Elias correu para o centro do circo, mas o corpo de Clara, estranhamente, já não estava lá. No lugar onde ele estivera, apenas uma mancha escura e brilhante permanecia, como se o chão tivesse sido queimado por algo além do fogo. Ele caiu de joelhos, suas mãos tocando a mancha, que era fria como gelo. Clara! Ele sussurrava, entre lágrimas e pedidos confusos de perdão. Estava desnorteado. Vou te trazer de volta, eu juro, nem que seja a última coisa que faço na minha vida. Foi nesse instante, no auge do desespero, que uma voz chegou. Suave, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Elias? O som vinha das sombras, sussurrando por algo que não era humano. Ele ergueu os olhos procurando a fonte, mas não havia ninguém ali, apenas a floresta, silenciosa e observadora. Enquanto ele se levantava, a voz sussurrou novamente, mais próxima dessa vez. Então você quer salvá-la? Eu posso ajudar. A voz continuou a chamá-lo, sussurrando seu nome como uma canção de ninar macabra. Elias seguiu aquele som, com passos vacilantes enquanto avançava pela floresta. As árvores pareciam se fechar atrás dele, como se a própria floresta quisesse mantê-lo preso. A lua cheia iluminava seu caminho, mas a luz era fria e distante, como se observasse de longe, sem se envolver. Ele chegou a uma caverna de entrada escura e ampla como a boca de um predador, prestes a devorá-lo. Na parte de dentro, a escuridão era quase palpável, mas Elias não hesitou. A voz vinha de lá e ele sabia que era sua única chance. Ao adentrar, uma figura imponente começou a se materializar diante dele. Alta, indistinta, como uma sombra que se recusava a tomar forma definitiva. Seus olhos, no entanto, eram claros, 2 pontos brilhantes que pareciam ver através de Elias, diretamente para sua alma. Você quer salvá-la, disse a entidade, a voz ecoando como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Eu posso trazê-la de volta. Entretanto, haverá um preço. Elias engoliu em seco, suas mãos ainda trêmulas. Qual o preço? A sua sanidade, respondeu a entidade sem hesitar. Uma parte de você pelo todo dela. É justo, não é? Elias hesitou. Ele olhou para as mãos, ainda sujas do sangue de Clara, ou pelo menos da mancha que ela deixara para trás. E antes de que pudesse responder, uma visão apareceu diante dele. A própria Clara, pálida e chorando, estendendo as mãos em sua direção. Elias, ela sussurrou com voz quebrada. Por favor, implorou. Nesse instante, ele não teve como pensar 2 vezes e disse, aceito, com voz firme, carregada de dor. A entidade riu, um som que ecoou como um trovão, fazendo a caverna tremer. Então assine, ordenou, e um pergaminho apareceu diante dele, flutuando no ar. Ele não leu, não precisava. Com a faca que não sabia de onde tinha aparecido, cortou a palma da mão e pressionou contra o pergaminho. O sangue escorreu formando símbolos que ele não reconhecia, mas que pareciam pulsar com energia própria. Está feito, disse a entidade, e o pergaminho desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. Ela será sua novamente, mas lembre-se, em algum momento você terá que pagar sua dívida. Elias saiu da caverna com o coração pesado, mas com a centelha de esperança.
No entanto, à medida que caminhava de volta para a floresta, sentiu algo mudar dentro dele, como uma presença fria e observadora, como se algo estivesse agora compartilhando seu corpo, a sua mente. Ele olhou para as mãos e, por um instante, viu-as cobertas de sombras que se moviam por conta própria. Elias parou, sentindo uma presença se mover dentro dele, como um parasita se aninhando em seu ser. Olhou para trás em direção à caverna, mas ela já não estava lá. Apenas a floresta, silenciosa e observadora, permanecia. Ele retornou à vila sob o manto da noite, mas o sono não veio. Quando finalmente adormeceu, Clara apareceu em seus sonhos. Ela estava lá, tão real quanto ele se lembrava, mas algo estava errado. Seu rosto, antes tão doce, estava distorcido, como se algo sob a pele tentasse escapar. Seus olhos, antes cheios de amor, agora brilhavam com uma luz fria e cheia de ódio. Elias, ela chamou, sua voz ecoando, como se viesse de muito longe. Você me trouxe de volta, mas a que custo? Ele acordou suando, o coração batendo forte no peito. A casa estava em silêncio, mas ele sentiu que não estava sozinho. Ao se levantar, viu o reflexo de Clara na janela, seu rosto ainda distorcido e seus olhos fixos nele. Elias esfregou o rosto, mas a imagem permaneceu, até que ele se aproximou e tocou o vidro. O reflexo, então, desapareceu, deixando apenas sua própria imagem, pálida e cansada. Durante o dia, as visões continuaram. Ele via Clara em poças d'água, a silhueta tremeluzindo na superfície. Em janelas, ela aparecia por um instante, apenas para sumir quando ele se virava. E a vila começou a notar essa mudança. Os aldeões cochichavam quando ele passava, evitando seu olhar. Ele está enlouquecendo, diziam. A morte de Clara o consumiu. Elias, no entanto, ignorava os comentários, determinado a esperar por seu prêmio, em troca do que o ritual havia exigido. Ele sabia que Clara estava voltando. Podia senti-la, como uma presença fria e distante, mas cada vez mais próxima. Ele não podia desistir agora, não quando estava tão perto e que o acordo já estava feito. Foi quando, em uma noite sem lua, Elias estava em casa e, cansado de esperar, começou a planejar procurar a caverna outra vez para um outro ritual. O vento uivava lá fora, e as sombras pareciam se mover por conta própria. Foi então que ele a viu, Clara, de pé no canto da sala, com o rosto agora completamente deformado, como se algo estivesse tentando escapar de dentro dela. Elias, ela disse, sua voz um sussurro rouco. Você não sabe o que fez. Elias parou, o coração batendo forte. Clara? Ele perguntou, mas ela já não estava lá. Apenas o eco de sua voz permanecia sussurrando. Você não sabe o que fez. Elias entranhou-se na mata. A lua, alta no céu, iluminava a clareira, onde ele estava ajoelhado no centro, desenhando símbolos no chão com giz branco. Cada linha que ele traçava parecia pulsar com energia própria, como se o próprio chão estivesse vivo. Ele segurava um pergaminho antigo, com as mãos tremendo, enquanto lia palavras de invocação que, de alguma maneira, ele mesmo havia inventado. Por este sangue, eu te chamo, ele sussurrou, cortando a palma da mão e deixando o sangue escorrer sobre os símbolos. O ar ao seu redor, de repente, ficou mais pesado, e o vento parou de súbito, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Traga-a de volta para mim. A entidade respondeu quase imediatamente. O ar ficou frio e uma névoa espessa começou a se formar no centro da clareira. Elias sentiu um calafrio percorrer sua coluna, mas não desviou o olhar. A névoa se condensou, tomando forma. Era Clara, mas não a Clara que ele lembrava. Sua pele estava pálida como a lua, e seus olhos brilhavam com a luz sobrenatural que parecia vir de dentro dela. Ela flutuava alguns centímetros acima do chão, seu vestido branco balançando suavemente, como se estivesse sob a água. Elias, ela sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito mais longe. Você me trouxe de volta, mas isso ainda não está completo. Eu preciso de mais. Elias sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer? Mais. Mais sangue, ela respondeu. Seus olhos brilharam intensamente. Mais dor. Mais sangue. Ele hesitou, mas a visão de Clara, ainda que distorcida e sobrenatural, era suficiente para mantê-lo determinado, e ele não pôde evitar de prometer. Eu farei o que for preciso. Clara então sorriu
mas não um sorriso de amor. Era algo sombrio, quase predatório. Eu sei que você fará, ela disse, antes de desaparecer em uma névoa que se dissipou com o vento. Elias ficou completamente sozinho e o coração batendo forte. Ele olhou para as mãos, ainda sujas de sangue, e sentiu algo mudar dentro dele. Uma fragmentação, como se sua mente estivesse se dividindo em 1000 pedaços. Ao amanhecer, já em sua casa, não conseguiu lembrar como havia voltado. Levantou-se, sentindo o corpo dolorido, e foi até o espelho. E o que viu o fez recuar em choque. Marcas de garras cruzavam seu peito e os braços, como se algo ou alguém tivesse tentado rasgá-lo por dentro. Elias tocou as marcas, sentindo uma dor aguda. Ele olhou para o espelho novamente e, por um instante, viu Clara refletida, dessa vez atrás dele. Seus olhos brilhavam com a luz maligna. Você será meu para sempre, Elias, ela sussurrou antes de desaparecer. A vila nunca mais foi a mesma desde que Elias começou os rituais. Os moradores, antes calorosos e acolhedores, agora o evitavam como se ele carregasse uma praga. Quando ele passava pela rua, os sussurros começavam. Palavras como maldito, louco e possesso ecoavam por toda parte. Elias tentava se justificar, mas suas palavras eram confusas, como se sua mente estivesse se despedaçando. Ele não conseguia se lembrar de noites inteiras. Lembrava apenas fragmentos de sonhos perturbadores, onde Clara o chamava, com a voz distorcida e cheia de ódio. Por esse mesmo tempo, crianças começaram a desaparecer. Primeiro foi o filho do ferreiro, depois a filha do padeiro. As buscas na floresta não traziam respostas, apenas mais medo. Então os animais começaram a aparecer mortos. Ovelhas, cabras e até cães, todos com marcas de dentes em seus pescoços. E quando a vila entrou em pânico, todos os olhos se voltaram para Elias. Foi ele, sussurravam. Ele trouxe isso para nós. Elias tentava se defender, mas suas palavras eram cada vez mais desconexas e ele não conseguia se lembrar de onde estava nas noites em que os desaparecimentos ocorriam. Clara aparecia para ele em visões, sempre sussurrando a mesma coisa. Eles não importam, apenas eu importo. Afaste-se deles. Ele tentava resistir, mas a voz dela era persuasiva, quase hipnótica. Elias então começou a se isolar, passando as noites na floresta, realizando os rituais que a entidade exigia. Ele sabia que estava perdendo o controle, mas não conseguia mais parar. Não, estando Clara tão perto de voltar para ele. Foi então que, em uma manhã, o pior aconteceu. Uma criança desaparecida foi encontrada na beira da floresta, seu corpo pálido e frio. O rosto estava congelado em um grito de terror, e marcas de garras, marcas que Elias reconheceu, cruzavam seu peito. As pessoas se reuniram ao redor do corpo, com olhos cheios de ódio e medo, voltados para Elias. Foi ele, alguém gritou. Ele fez isso. Elias recuou, com o coração acelerado. Ele olhou para as mãos, ainda sujas de sangue seco, e sentiu uma onda de náusea. Será que ele mesmo tinha feito aquilo? Não conseguia se lembrar, mas as marcas nas mãos e no corpo da criança eram iguais às que ele tinha visto no espelho. Enquanto a multidão se aproximava, ele viu Clara refletida na poça de sangue em volta do corpo. Ela sorriu, seus olhos brilhando com a luz maligna. Você está quase lá. Ela sussurrou, mas só ele ouviu. Voltou para casa e manteve-se aí trancado, temendo o que passaria quando a próxima noite chegasse. E de fato, a noite chegou pesada, com o ar carregado de uma energia estática que fazia os pelos dos braços de Elias se arrepiarem. Ele estava de volta à clareira. Não sabia como, mas estava de volta onde o primeiro ritual havia sido realizado. Desta vez, o círculo de símbolos era bem maior e mais intricado. Os riscos do giz brilhavam com uma luz fraca, como se absorvesse a energia da lua cheia. Elias segurava um punhal antigo, cuja lâmina estava cravejada de runas que ele não entendia. Por este sangue, eu te chamo. Ele sussurrou, cortando a palma da mão e deixando o sangue escorrer como de costume. Traga-a de volta para mim. E tal como das vezes anteriores, o ar mudou para mais frio e a névoa espessa começou a se formar no centro da clareira. Elias sentiu calafrio
e, sem desviar o olhar, viu a névoa se condensar, mais vívida do que nunca, quase sólida. E, para a grande amargura dele, outra vez, o rosto estava deformado e os olhos brilhavam com uma luz perversa. E outra vez, ela pediu por mais sangue. E outra vez, ela pediu por mais dor. Ao terminar o ritual, Elias caminhou até um lago próximo para lavar as mãos. A água estava calma, refletindo a lua cheia como um espelho perfeito. Ele se ajoelhou, mergulhando as mãos na água fria, e olhou para o seu reflexo. O que viu o fez recuar em choque. O rosto que o encarava não era o seu. Era algo distorcido, com olhos brilhantes e uma expressão de fúria. Ele tocou o rosto, mas o reflexo não se moveu. Apenas sorriu, mostrando dentes afiados como lâmina. Elias recuou, sentindo uma onda de náusea. Olhou para as mãos ainda sujas de sangue e viu que as marcas de garras haviam se espalhado, cobrindo seus braços e o peito. "O que estará acontecendo comigo?" gritou ele, mas a única resposta foi o eco de uma risada. A risada da entidade, vindo de dentro de sua própria mente. Em casa, sonhou outra vez com Clara, mas dessa vez, não aquela de olhar perverso e rosto distorcido. Ele apenas sentiu a sua presença, como um abraço, como um afago, e uma voz que pronunciava com doçura de forma muito clara: "Elias, meu querido, pare com o que está fazendo. Não é real. A entidade escolhe aqueles cujo amor é puro e cuja dor é profunda. Ela cria uma ilusão, uma figura amada, para atraí-los e consumi-los." Ele sentiu o chão ceder sob seus pés, sua mente girando com a revelação. Clara? Aquela Clara nunca foi real. Ela era uma ilusão, uma armadilha criada pela entidade para manipulá-lo. A verdadeira Clara, a que de fato existiu e que ele havia amado, morrera muitos anos antes. E sua perda não tinha qualquer relação com rituais. Ele havia sido escolhido porque o seu amor e a sua dor eram perfeitos para alimentar aquela entidade. "Eu fui enganado", ele sussurrou, despertando de repente. Tudo foi uma mentira. Agora, ele estava com os olhos abertos, em um estado de lucidez que há muito não visitava. Mas antes de que ele pudesse concluir, com certeza absoluta, se aquilo se tratava de realidade ou sonho, uma risada ecoou por todo o quarto. Um riso que era do mais puro escárnio. Ele se virou e viu Clara, mas já não era aquela figura dócil que o havia visitado em sonhos, e nem tampouco aquela figura pálida e distorcida que ele conhecera em seus pesadelos. Era algo ainda pior. Seu rosto estava mais que deformado, e sua boca se estendia em um sorriso impossível para um rosto humano. Nenhuma mandíbula de pessoa normal poderia se deslocar naquela extensão. "Você nunca a amou", ela gritou, sua voz ecoando de forma rouca, como se viesse de dentro dele. Elias recuou, completamente confuso. O que está acontecendo comigo? Mas a única resposta que tinha eram risos e mais risos. A entidade tripudiava de sua confusão. Independente de que ele cobrisse os ouvidos ou a cabeça, a risada ecoava a plena força dentro de sua própria mente. A entidade, usando a figura de Clara, viera cobrar sua parte na dívida, a sanidade mental de Elias. Ele tombou, sentindo uma onda de náusea. Olhou para as mãos, onde poderosas garras surgiam rasgando as pontas dos seus dedos, e viu pelos negros se espalharem, cobrindo seus braços e peito. "O que está acontecendo comigo?" ele sussurrou, mas a única resposta foi o riso debochado da entidade. Seus ossos se alongaram, causando-lhe dores insuportáveis. Ele rolou pelo chão, até que em poucos instantes já não havia nenhuma consciência humana e nenhum controle sobre si mesmo. Anos se passaram e Elias se tornou uma lenda, um espírito maligno que assombrava a floresta. Clara, ou a entidade, usando-lhe a imagem, aparecia ocasionalmente, sussurrando palavras de amor que agora soavam como maldições. Elias não teve uma só noite, nem dia, de sossego, desde o dia daquele ritual, em que entregara sua sanidade, crendo que ia encontrar o amor outra vez, mas nada recebeu, além do peso de uma maldição, que parecia prendê-lo em um ciclo eterno. A lua cheia pairava alta no céu, espalhando um brilho sombrio sobre as lápides de um cemitério. O vento uivava entre as árvores retorcidas, carregando consigo sussurros indistintos.
como se fossem lamentos das almas, presas entre este mundo e o outro. Elias observava das sombras, os olhos opacos, fixos na figura ajoelhada diante de um túmulo recém-fechado. Desde os eventos da floresta, que os moradores resolveram cercá-lo, ele havia se refugiado nas sombras do cemitério, onde seus encontros com Clara resumiam-se a visitar-lhe a tumba, todas as noites, repetidamente, como um ciclo interminável. Entretanto, nessa noite, algo aconteceu de diferente. Um jovem soluçava baixinho, os dedos sujos de terra, agarrando-se à lápide fria. Estava desesperado. As informações na lápide davam conta de uma jovem que havia morrido muito cedo. As preces do rapaz desesperado eram quase inaudíveis, mas Elias sabia exatamente o que ele pedia, porque um dia ele mesmo havia feito o mesmo pedido, com aquele mesmo desespero. Ele tentou falar, tentou avisá-lo. Não faça isso, não faça isso. Mas a sua voz saía fraca, como se dissolvida no vento. O rapaz não ouviu. Como à sua vez, ele também, em seu desespero, não ouviria. Foi quando então, das trevas, surgiu uma figura esguia, envolta em um manto de sombras que parecia se estender além da realidade. A entidade se moveu com a graça etérea, sua presença fazendo a temperatura despencar. Com um gesto quase afetuoso, tocou o ombro do jovem rapaz, e ele ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas e curiosidade. Você pode tê-la de volta, murmurou a entidade, estendendo um pergaminho antigo e um estilete de prata. Elias, de seu canto, assistiu imóvel. Quando o jovem, trêmulo, pegou o estilete e, num ato desesperado, pressionou contra a ponta do dedo, o sangue jorrou em abundância sobre o pergaminho. O pacto estava selado. Elias sentiu seu corpo ser puxado para trás, tragado pelas sombras como uma marionete sem vida própria. Tentou resistir, tentou alcançar o jovem, mas era inútil. Esse era o ciclo, sempre foi. E quando as trevas o engoliram por completo, seu último vislumbre foi o rosto inocente do novo herdeiro daquela maldição, quase sorridente, face ao ingrato acordo que supostamente traria sua amada de volta. Esperançoso, ingênuo e perdido. Assim acabava a triste sina de Elias, e ele podia enfim descansar em paz. Bom, minha gente querida, por hoje é isso, a nossa história está contada. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa like e compartilha com quem você gosta as nossas histórias, porque assim ajuda muito o canal e custa tão pouquinho, né? Então, muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê na próxima história, aqui em Torno da Fogueira. Então ative o sininho para não perder os próximos contos macabros e um abraço enorme e até lá!